Vamos continuar estudando, amados, no nosso curso de aprendermos a meditar na Palavra de Deus, no qual estamos sendo fiéis a cada sábado. Nós estamos aprendendo, nesse momento do nosso curso, as 17 principais estruturas literárias que nós encontramos no contexto da Palavra de Deus. E através dessas estruturas a gente percebe como os textos bíblicos foram escritos e a partir delas entendemos melhor. Só recapitulando, nós vimos, a primeira estrutura foi a comparação. A Marissa vai colocando ali no projetor. A primeira foi a comparação. A primeira que nós já vimos foi a comparação. Depois da comparação, nós vimos o contraste. Depois do contraste, vimos repetição. Nós também já vimos o que é o inclusio. Semana passada, nós vimos a preparação, realização, que tem o mesmo nome de introdução e desenvolvimento. Nós vimos também uma estrutura chamada interrogação. E vimos na semana passada essa estrutura chamada afirmação de propósito ou instrumentação. Hoje à noite nós vamos ver mais três estruturas literárias. A primeira dessa noite chama-se clímax. A primeira estrutura que vamos ver hoje à noite chama-se clímax. A definição dela é o movimento do menor para o maior, em direção a um ponto de culminância e intensidade. Quando um texto nos leva a uma subida, a algo maior do que aquilo que começa, e leva para um ponto, para um cume, para um ponto alto, para um ponto de culminância. Por exemplo, o segundo livro da Bíblia é o Êxodo. Êxodo, nós temos um exemplo de clímax muito grande. Se você abrir as páginas da sua Bíblia, no início do livro do Êxodo, e você ler os capítulos 1 e 2, você vai ver que o povo de Deus daquela época, os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, o povo hebreu, que havia descido para o Egito junto com Jacó, e José já estava no Egito, naquela época eles desceram, como a gente lê lá no final do livro de Gênesis, umas 70 pessoas desceram até ao Egito. O povo de Deus era uma família de 70 pessoas quando eles entraram no Egito. Durante 430 anos, eles se multiplicaram lá no Egito, se tornaram um povo muitíssimo numeroso. Eles se multiplicavam mais do que os egípcios. Para nós termos ideia, foi a nação egípcia, primeira das nações mais antigas, a começar os famosos processos de esterilização e de controle de natalidade. Os egípcios não gostavam de ter muitos filhos. E o principal motivo era para não dividir as suas riquezas com os filhos. Ter poucos filhos para que esses filhos fossem muito ricos. Já o povo hebreu, eles tinham muitos filhos. Quem tinha menos filho tinha de 5 a 7 filhos. Então o povo hebreu se multiplicou muito, se tornou muito numeroso dentro do Egito. E aí então o faraó, que não conheceu a história antiga, que não conheceu quando esse povo foi para lá 430 anos atrás, o faraó oprimiu o povo de Deus, tanto com penas de mortes muito, muito grandes.
uma taxa alta de genocídio, matando especialmente os meninos, e castigando as famílias com muitos trabalhos forçados. Tá? Trabalhos forçados. Essa é a situação que a gente vê no início do livro de Êxodo. No início do livro do Êxodo, o povo de Deus é um povo que está oprimido. Ed, vira para mim esse ventilador para lá, para ele não vir para mim aqui. Eu não estou podendo pegar esse vento aqui. Obrigado. No início do livro do Êxodo, o povo hebreu está sofrendo debaixo de grande opressão. E aí a história do livro é a história que faz jus ao nome. Porque o nome do livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. E foi a maneira como Deus, pelo seu poder, tirou o povo de Israel lá da escravidão do Egito, o conduziu ao deserto, colocou ele num acampamento junto do Monte Sinai, aonde primeiro Moisés viu uma sarça, uma planta pegando fogo, a sarça ardente. E quando Moisés chega lá com todo o povo, depois que o povo é tirado do Egito pelo poder de Deus, ele não vê mais uma sarça ardente, mas ele vê toda a montanha. O Monte Sinai inteiro está fumegando, pegando fogo, porque Deus desceu pessoalmente no Monte Sinai. A glória de Deus encheu aquele monte de fogo, de fumaça, e de barulho e de vozes. A glória de Deus estava ali. E o povo ficou acampado ao redor da glória de Deus, enquanto Moisés foi chamado por Deus para subir o monte. E aí Deus transmitiu para Moisés a lei e o culto. Transmitiu a lei que eles deveriam obedecer e a maneira como eles deviam prestar culto a Deus. Dentro disso, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo que tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, e colocar dentro do santo dos santos a arca da aliança, que mandou construir aquele tabernáculo móvel, que podia ser montado e desmontado, porque ele ia acompanhar o povo aonde quer que ele fosse, representando a presença de Deus. Até que chega no final do livro, clímax, tudo está pronto. Depois que tudo estava pronto, que o tabernáculo estava pronto, a arca da aliança estava pronta, o tabernáculo estava montado, Deus já havia transmitido para o povo através de Moisés toda a sua lei. A glória de Deus saiu daquela montanha, do Monte Sinai, e entrou no tabernáculo que havia sido construído para estar com eles todos os dias. É assim que termina o livro do Êxodo. No começo, escravos do Egito. No final, eles estão livres da escravidão, e a glória de Deus está sobre a vida deles para acompanhá-los todos os dias da sua vida. Quando você lê o livro, você percebe que há um desenvolvimento de um estado menor, um estado mais difícil, para um estado mais glorioso, para um momento mais bonito, onde as coisas de Deus estavam se cumprindo, as promessas de Deus feitas aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, estavam sendo cumpridas na vida deles. Esse movimento que a gente vê muito na Bíblia, ele se chama clímax. Clímax é o ponto mais alto. Quando você lê, por exemplo, os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles começam de maneira bem simples. Como nós vimos na semana passada, numa preparação, mostrando como Jesus veio da primeira vez. Nasceu como menino, numa manjedoura, etc.
E aí ele começa o seu ministério, e Jesus vai realizando o seu ministério, e durante a realização do seu ministério, Jesus vai avisando para os seus discípulos. Ele forma discípulos, e Jesus vai avisando para os seus discípulos. Olha aqui, eu não vim aqui só para isso aqui não, para andar com vocês e curar os enfermos, não. Eu vim para algo muito maior. Esse meu ministério vai chegar lá no clímax, vai chegar lá no cume. Quando a gente chegar em Jerusalém, eu vou ser morto e eu vou ser ressuscitado ao terceiro dia. E aí como terminam os evangelhos? Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, termina com o clímax do ministério de Jesus. O ponto alto do ministério de Jesus, que é a sua morte, a sua ressurreição e a preparação para ele ser elevado, glorificado nas alturas, completando assim a obra da salvação. Então tem um movimento climático, isso se chama um clímax, um ponto de culminância. Quando você lê um livro na Bíblia Sagrada, você tem que perceber como a história se desenrola para chegar no momento mais alto, um momento de maior glória, um momento de maior culminância, porque a obra de Deus sempre é assim. A obra de Deus na nossa vida sempre começa de uma maneira simples, de uma maneira singela, mas Ele quer nos levar a uma maneira gloriosa, a um estado de glória, a um estado de glorificação. Aleluia? Glória a Deus. Então você sempre vai ver na Escritura essa estrutura literária chamada clímax, levando a um ponto de culminância. Ok? A um ponto de culminância. Eu vou lembrar para vocês um clímax que eu já falei para vocês. Os clímax que eu falei até agora são clímax positivos. Mas você pode também achar um clímax negativo. Eu citei para vocês o Salmo de número 1 e o versículo número 1. Vamos abrir? Abra. Vamos ver apenas o primeiro versículo. Salmo 1, versículo 1. Para você ver como em um versículo apenas pode haver um clímax. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Leiam vocês. Aleluia. Esse homem aqui do Salmo número 1, ele é bem-aventurado, ou seja, é abençoado por aquilo que ele não faz. O que ele não faz? Ele, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo não está apontando três coisas numa mesma linha. Ele está apontando três coisas de maneira crescente, de maneira que vai aumentando. Geralmente, quando alguém está sentado na roda dos escarnecedores, isso aconteceu por quê? Porque ele começou primeiro andando no conselho dos ímpios. Depois ele progrediu. A Bíblia não fala assim, ó, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Tá? Aqui fala de um clímax negativo. Porque pode ter um clímax das coisas melhorando, como pode ter um clímax das coisas piorando. Tá? Das coisas piorando. Então, a pessoa começa andando no conselho dos ímpios. Daqui a pouco ela se detém no caminho dos pecadores. Se detém, não está mais andando, agora já parou lá. Parou no caminho dos pecadores. Se deteve no caminho dos pecadores.
Aí daqui a pouco ela se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo como o pecado é sutil? O pecado é uma artimanha tão sutil que começa assim como se não tivesse problema nenhum. Muita gente costuma dizer, não tem nada a ver. Ela está só andando no conselho dos ímpios, mas ela não está parando ainda, ela não está sentada ainda, então ela diz, não tem nada a ver não, é só um pouquinho que eu estou ali. Mas só que isso vai envolvendo de tal maneira que leva ela para um clímax dessa iniquidade. Daqui a pouco, essa pessoa que começou só andando no conselho dos ímpios, ela daqui a pouco já está se detendo no caminho dos pecadores, evoluiu na maldade. E daqui a pouco ela vai evoluir mais na maldade e sentar-se na roda dos escarnecedores. Esse versículo tem um clímax. Porque pode ter um clímax positivo, como pode ter um clímax negativo. Aqui nós temos um clímax negativo. Ok? Essa estrutura, apresentei ela para vocês, para que você aprenda a enxergar a existência dela aí nos textos bíblicos. Segunda estrutura que eu vou passar hoje para vocês é muito simples. Ela se chama sumarização. O que é sumarização? Em preto está o que a sua definição. É a condensação ou abreviação ou resumo de um material mais extenso. Sumarização é a condensação, abreviação ou resumo de um material mais extenso. Vou dar alguns exemplos para você entender. É quando a Escritura resume alguma coisa. Alguma coisa que às vezes pode estar sendo falada aí durante vários capítulos de um livro, e de repente em um versículo, o escritor resume tudo aquilo que ele estava falando. Dentro da Bíblia tem muitas sumarizações, muitos resumos importantes. Por exemplo, vamos abrir em Hebreus, vai lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Leiam vocês. Aleluia. Qual é o tema desenvolvido durante toda a epístola aos Hebreus? Essa carta aí aos Hebreus, ela foi escrita para revelar a nós, por isso ela é palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, que nós temos um sumo sacerdote, ou seja, temos um poderoso intercessor, que é Jesus, e que está sentado à direita do Pai no céu. O autor de Hebreus, ele trabalha essa doutrina, essa revelação, durante quase todos os capítulos. Essa carta é para dizer isso. Essa carta aos Hebreus é para dizer isso. É quando ele está escrevendo aqui o capítulo 8, o primeiro versículo, ele resume, ele faz uma sumarização de tudo que ele está escrevendo nessa carta. Que o essencial, olha como ela começa o versículo 8, ó. Ora, versículo 1, ó. Capítulo 8, versículo 1, ora, o essencial, a essência, o suprassumo, a sumarização das coisas que temos dito,
é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aleluia. Em um versículo, ele resumiu todo o assunto da carta. Vamos para o Antigo Testamento ver outro exemplo. Vamos ver um exemplo no livro de Salomão, Eclesiastes. Abra no Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Vai lá para o último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Leiam vocês. Está vendo que aí tem a palavra suma? Está vendo que aí tem a palavra suma? Não é para você sumir, não. A palavra suma. Suma é o resumo de abreviação de sumarização. O que é a suma de tudo que se tem ouvido? Ou seja, Salomão está terminando esse livro aqui do Eclesiastes, tá? E escrevendo o seguinte, ó: de tudo que eu falei até agora para vocês, desde o primeiro capítulo desse livro aqui do Eclesiastes, de tudo que eu falei para vocês, o resumo é isso aqui, ó. Resumindo, sumarizando, tudo o que eu queria dizer para vocês é isso aqui, ó. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Isso é uma sumarização. Até usou aqui a palavra suma. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Amém? Vamos ver mais alguns exemplos. A Bíblia é muito rica em sumarizações. Vamos abrir agora no livro de Josué, mais no início da Bíblia. Mais no início da Bíblia. Acha aí o livro de Josué. Último capítulo, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Todos encontraram? Acompanhe comigo aí. Olha o que está acontecendo aqui. Josué está no final da vida dele, no final da carreira dele, no final do ministério dele. Vocês sabem que Josué foi o substituto de Moisés. Depois que Moisés morreu, Moisés foi o primeiro pastor do povo de Deus no Antigo Testamento. O segundo pastor foi Josué. Josué assumiu o pastoreio do povo de Deus. Foi com Josué que o povo entrou na terra de Canaã. Com Moisés ele atravessou o Mar Vermelho. Com Josué atravessou o Rio Jordão. E entraram na terra de Canaã. Josué, no final do seu ministério, ele quer fazer uma reunião aqui importante. Isso aqui é até um clímax. É como o clímax do ministério de Josué. Ele quer fazer uma reunião importante para deixar todo mundo ali bem a par de todas as coisas que Deus tem feito, do que Deus tem falado com eles. Ele chama o povo para trazer uma palavra de consciência para esse povo, tá? Por isso que o versículo 1 aí, ó, Josué 24:1 diz assim, ó: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças,
os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Portanto, aqui é uma congregação, hein? Josué convoca a congregação, estão reunidos diante de Deus. Josué vai pregar. Versículo 2, olha. Então Josué disse a todo o povo, 2 pontos. Olha o que Josué vai dizer, acompanhe comigo aí, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Sabe o que aconteceu no versículo 2, 3 e 4? Josué resumiu o Gênesis. Versículos 2, 3 e 4 é uma sumarização de Gênesis. Quantos capítulos tem Gênesis, amado? Gênesis tem 50 capítulos. Josué resumiu 50 capítulos em 3 versículos. Isso é uma sumarização. Agora vamos ver os próximos versículos. Vamos ver os próximos versículos. Ó. Versículo 4. Aliás, versículo 5. Versículo 5 agora. Então enviei Moisés. Em Gênesis tem Moisés? Alô, testando. Em Gênesis tem Moisés? Não, Moisés aparece no Êxodo. Moisés aparece no Êxodo. Agora olha só. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Versículos 5, 6 e 7 resumiu o Êxodo. O segundo livro, quantos capítulos tem o Êxodo? 40. Êxodo tem 40 capítulos. E Josué resumiu aqui em 3 versículos. Tá vendo? Aqui tem uma sumarização de Gênesis, tem uma sumarização de Êxodo. Não acabou não, continue agora. Veja o versículo 8. Versículo 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Versículo 8, 9 e 10 é um resumo do livro de Números. Toda essa história é um resumo do livro de Números. Até aqui Josué já sumarizou 3 livros. Resumo de Gênesis, resumo de Êxodo, resumo de Números. Agora ele vai resumir o próprio livro. Veja agora, a partir do versículo 11, ele vai resumir esse livro de Josué. Versículo 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó,
os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E assim, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Até aí. Versículos 11, 12 e 13 é uma sumarização de Josué. Amados, aqui do versículo 2 até o versículo 13, Josué resumiu 4 livros. 4 livros grandes. 4 livros grandes. Gênesis, Êxodo, Números e o próprio livro de Josué. 4 livros, cada um deles sumarizados em 3 versículos. Isso aqui é uma estrutura literária. Isso aqui se chama sumarização. É importante quando você está lendo a Bíblia, e você acha uma sumarização. É um texto pequeno, mas muito rico, muito abrangente. Está falando de muitas coisas com poucas palavras, resumindo em poucas palavras. Por exemplo, na Bíblia nós temos textos que podem ser considerados como se fosse uma sumarização de toda a Bíblia. Uma sumarização de toda a Bíblia. Por exemplo, abra no Salmo 73. Abra aí agora no Salmo 73 e nós vamos ler só um versículo. Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Quem encontrou, diga aleluia. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Leiam vocês. A oração, esse versículo é uma oração de Asaf a Deus. Asaf está orando e louvando a Deus pelo seguinte, ele está dizendo a Deus, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Amados, olha aqui, atenção. Esse versículo resume a Bíblia inteira. Esse versículo aqui, esse versículo único, é uma sumarização da Bíblia inteira. A Bíblia toda. Enquanto eu estou na terra, ou enquanto nós estamos na terra, Deus quer fazer o quê? Nos guiar com o seu conselho. O conselho de Deus aqui é toda a palavra de Deus. Enquanto nós estamos na terra, sabe o que Deus quer fazer? Nos guiar com o seu conselho. É por isso que nós temos que orar todos os dias, e como o homem do Salmo número 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É por isso que nós temos que congregar, e é por isso que na nossa congregação, nós prezamos acima de tudo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o conselho de Deus. É esse o conselho que Deus nos dá. É assim que Deus quer nos guiar na sua palavra. E depois de aqui na terra, Ele nos guiar com o seu conselho, Ele nos recebe na glória. Ele nos recebe na glória. Só que atenção. Quem é que vai ser recebido na glória? Os que na terra foram guiados pelo seu conselho.
Porque aqueles que ouvem o conselho de Deus, mas não o obedecem, aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, vai ser recebido na glória? Não, vai ser recebido no inferno. Grande será a sua ruína. Porque Deus deu o conselho para ele se guiar na vida, e ele rejeitou, não deu ouvidos, não praticou. Portanto, esse versículo, amados, resume para nós a Bíblia toda. Deus, enquanto nós estamos na terra, Ele nos guia com o seu conselho. E depois nos recebe na glória. Esse versículo é uma sumarização da Bíblia inteira. Quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção quando chegar num versículo como esse, porque existem outros que sumarizam. Em um versículo, a palavra de Deus é tão poderosa que às vezes em um versículo ela toda se resume. Aqui temos um resumo de 66 livros em um versículo. Tudo que Deus quer nos dizer na Bíblia é: eu quero guiar vocês com o meu conselho e depois eu quero receber vocês na minha glória. É só isso que Deus vai fazer, só com os eleitos, porque quem não é eleito nunca escuta o conselho de Deus. Nunca dá ouvidos ao conselho de Deus. É coisa de eleito. É coisa de eleição. Ok? Muito bem, então nós já vimos hoje duas estruturas. Vimos o clímax e vimos a sumarização. Ok? Vamos ver agora a última de hoje, tá? A última estrutura de hoje. Eu passo 3 de cada vez, para vocês não ficarem muito confusos, para ir bem devagar. A terceira e última estrutura de hoje é a crucialidade. Crucialidade. Definição de crucialidade. O que é essa estrutura literária chamada crucialidade? O instrumento de um pivô produzindo uma total reversão ou completa mudança de direção na narrativa. Você está lendo a Bíblia e de repente o autor muda de direção, a história muda de direção. Por quê? Por causa de um pivô, por causa de um momento crucial. Por isso a estrutura é chamada crucialidade. Chega um momento crucial em que tem uma mudança de direção, ou uma completa reversão na história. Ok? Vamos continuar no Salmo 73. Vamos ver aí. Vamos ver isso acontecendo aí no Salmo 73. Ok? Já que você abriu aí no Salmo 73, vamos ver uma crucialidade muito forte aí no Salmo 73. Glória a Deus. Salmo 73. Amados, eu estou ensinando para vocês o jeito exatamente de como eu estudo Bíblia. Viu? Por isso que eu estou ensinando para vocês com autoridade, porque o que eu estou ensinando para vocês é o que eu faço. É assim que eu estudo a Bíblia. Enxergando essas estruturas e através delas observando o texto. O que acontece aqui no Salmo 73? Não vamos ler ele inteiro por causa do tempo, mas depois você lê em casa. O Salmo 73, ele é como se fosse uma confissão. Uma confissão desse homem aí esse homem do Antigo Testamento chamado Asaf. Asaf era um levita, tá? E ele era um homem de oração. Existia um grupo de levitas no Antigo Testamento que eram homens de oração, homens de louvor a Deus. E Asaf está aqui fazendo uma confissão.
A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é isso? 1 João 1,9. Asaf está fazendo isso aqui. O Salmo 73 é um exemplo de confissão. Asaf não estava passando muito bem. Asaf não estava passando por um momento muito bom. Ele estava passando por um momento terrível de provação. E dentro dessa provação, ele chega a confessar que ele não caiu, ele não chegou a cair em pecado, mas ele vai dizer assim que quase me resvalaram os pés. Por pouco eu não caí em pecado. Por quê? Porque Asaf começa dizendo assim, olha, versículo 1, não vamos ler inteiro, mas todo o texto, mas só alguns textos. Ele introduz assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí depois do versículo 2, ele começa assim, ó: quanto a mim, porém é um contraste. Vocês já aprenderam aqui comigo contraste. Ele está se colocando em contraste em relação a toda a nação. Ele diz assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de limpo coração. Quanto a mim, porém, a minha situação é terrível. Ele diz assim, ó: quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Depois você lê em casa o resto, mas vamos entender o que estava acontecendo com Asaf. Asaf estava vendo que os homens ímpios, os homens perversos, estavam indo muito bem, obrigado. Os homens perversos estavam aí com casa nova, com carro novo, com muito dinheiro no banco, se divertindo a valer, viajando, Cancún, Disney, passeando em tudo quanto é lugares, gastando dinheiro à vontade. Os homens ímpios estão cheios de grana, a vida deles está uma maravilha, enquanto que a vida de Asaf e dos crentes está assim, Asaf está se sentindo assim um miserável. E ele está confessando, viu? Ele está confessando. Confessando aqui pecado de inveja. Versículo 3, ó. Eu invejava os arrogantes. Ele está confessando a sua inveja. O que aconteceu com Asaf? Asaf teve uma queda espiritual muito abrupta. Isso acontece com muito crente hoje, viu? Para de orar para você ver. Para de se alimentar da palavra para você ver. Para de congregar. Para de orar em casa. Fica com essa oração michuruca que você tem em casa. Essa pouquíssima leitura bíblica ou nada que você tem em casa. E a sua vida espiritual decai. Quando a sua vida espiritual decai, a sua alma maligna, a sua alma corrupta, começa a desejar as coisas do mundo. E começa a achar que quem não é de Deus está muito feliz. Que quem não é de Deus está muito realizado. E você começa a ter inveja de homens ímpios. Começa a ter inveja de pessoas ímpias, achando que elas estão indo muito bem e que nós que somos de Deus estamos indo mal. A nossa vida está ruim. Isso acontece quando a espiritualidade de alguém abaixa. E sabe o que aconteceu? Asaf vinha nesse discurso aí. Sabe-se lá onde esse salmo ia parar, viu? Sabe-se lá onde aonde que esse salmo ia parar? Ele foi escrevendo e falando do seu problema. Foi escrevendo e dizendo:
o que ele estava sentindo, tá? O que ele estava sentindo, até o versículo 16. Até o versículo 16, só lamúria, só reclamação, só murmuração. Até o versículo 16 ele expôs como a alma dele estava se decaindo e estava resvalando. Aí no 17 teve uma mudança. No versículo 17 teve uma mudança. No versículo 17 teve um pivô. O versículo 17 foi um ponto crucial que vai mudar agora a oração de Asaf. Qual foi o pivô que causou essa mudança? No versículo 17 está escrito: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Opa! O que significa? Até que, esse foi o momento crucial, esse foi o pivô, até que entrei no santuário de Deus. O que significa entrar no santuário de Deus? Entrar em oração. Entrar na presença de Deus. Para quem que Asaf estava olhando até agora? Asaf estava olhando para o mundo. Para olhar para o mundo, você tem que tirar os olhos de Jesus. Para olhar para o mundo, você tem que tirar os olhos de Deus. A Bíblia diz assim, ó: correi a carreira que vos está proposta com o olhar fixo no autor e consumador da fé. Por que a Bíblia manda fazer isso? Hebreus capítulo 12. Por que a Bíblia manda a gente correr a carreira de santidade que nos está proposta na palavra com o nosso olhar fixo em Jesus? Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai olhar para o mundo, você vai olhar para onde não deveria estar olhando, você vai olhar para quem você não deveria estar olhando, você perde o foco que Deus tinha te dado, e ao perder esse foco, você se desvia. Agora você está olhando para fulano, Beltrano, Ciclano, e Asaf estava aqui olhando para o mundo, olhando para os ímpios. Alguma coisa aconteceu do versículo 16 para o 17, que de repente ele deu uma acordada. Peraí, vou parar de olhar para esse povo, vou entrar no santuário. Ele entrou em oração. Ele voltou os olhos para Deus. E quando ele voltou a se centralizar em Deus, quando ele voltou a se focar em Deus, ele entendeu por que que os ímpios parecem tão felizes. Sabe por que os ímpios, olha aqui, ó, coloca muitas aspas aí, ó. Coloca muitas aspas aí. Sabe por que os ímpios parecem tão felizes? Porque essa terra é o lugar mais próximo que eles vão chegar do céu. Depois daqui, amada, acabou iate. Acabou carros. Acabaram-se casas. Acabaram-se os prazeres. Só vai ter choro e ranger de dentes. Não tem dinheiro que os tire do estado de condenação. Nada trouxeram ao mundo e nada levarão quando saírem. E Asaf reconheceu assim, ó: tu os pões em lugares escorregadios.
Em contrapartida, os filhos de Deus, os verdadeiros eleitos de Deus, a terra, aqui a terra, essa realidade que nós vivemos aqui, e que Jesus disse, no mundo tereis aflições, é o lugar mais próximo que nós vamos chegar do inferno. Depois de sofrermos, porque a Bíblia diz que somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Romanos capítulo 8. Então, quando chegar na glória, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas agora ele diz, abençoados vós que agora chorais, porque sereis consolados. No mundo teremos aflições. Posso contar um segredo para vocês? Deus aflige os filhos no mundo. Deus permite que seus filhos sejam afligidos no mundo. Sabe para quê? Para serem educados, para serem disciplinados, para serem santificados. Por isso está escrito que Deus disciplina a quantos Ele ama. Agora os ímpios, Deus não disciplina eles, Deus deixa eles à vontade. Porque a única felicidade que eles terão vai ser aqui. Mas quando acabar, e é breve, porque a vida do homem é um sopro, nada mais. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um homem muito rico aqui do Brasil, riquíssimo, famoso, rico. Vocês devem ter ouvido falar dele aí. Morreu esse ano, não sei se foi junho, julho, alguma coisa assim. Empresário, riquíssimo, só se falava que era um dos homens mais ricos do Brasil. Morreu. Levou 1 centavo. De toda a riqueza que teve, levou 1 centavo. Levou 1 centavo. E onde está agora? Asaf diz, tu os pões em lugares escorregadios. Quando que Asaf enxergou essa realidade, amados? Quando ele entrou na presença de Deus, quando ele voltou a focar os seus olhos no Senhor, aí, amados, olha só, do versículo 18 para frente, mudou completamente o discurso de Asaf. Se você ler agora do 18 para frente, o discurso dele mudou de direção. Mudou, a narrativa mudou. Ele não está mais reclamando, ele não está mais murmurando, agora ele está reconhecendo o que Deus faz na vida dele. Tá? E é por isso que ele disse o versículo 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Olha o 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Olha o 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aleluia. 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tá vendo? Que diferença antes do 17 para depois do 17? Houve uma
crucialidade. Isso aqui é uma estrutura literária chamada crucialidade. Só para terminar, olha o versículo 27. Os que se cuidado, hein? Olha, cuidado. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ah, não, Deus é amor, Deus não destrói ninguém. A Bíblia diz que Deus destrói. A Bíblia diz que Deus destrói pessoas. Amados, deixa eu contar uma coisa nova para vocês. Deus destrói pessoas. Sabia disso? Vou contar uma coisa novíssima para você, nova em folha. Deus destrói pessoas. Sabe quem são as pessoas que Deus destrói? Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Cuidado aí. Cuidado para não cair na infidelidade. Porque Deus destrói os infiéis. Agora olha a diferença do quanto a mim, lá do versículo 2. olha a diferença. Lá no versículo 2, olha o quanto a mim. No versículo 2, olha o quanto a mim de Asaf, ó. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Agora olha o quanto a mim do versículo 28. Último versículo, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha que mudança aconteceu por causa do momento crucial. Isso se chama crucialidade. Tá? Crucialidade. Aconteceu um pivô. Algo aconteceu que mudou o discurso, mudou a oração de Asaf. Amados, ó, com esse exemplo aqui de crucialidade, pensa no seguinte. Deus te chama todo dia para você ter um momento a sós com Ele. E a vontade de Deus é que esse momento seja um momento de tanta qualidade. Não pode ser de qualquer jeito, não, mano. Não pode ser de qualquer jeito, não. A coisa mais importante que você faz no seu dia a dia é se encontrar com teu Deus. Fazer aquilo que Jesus disse, ó. Entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Faz igual a Asaf. Entra na presença de Deus. Faça como Ana, mãe de Samuel. Derrama o teu coração diante de Deus. Você precisa encarar cada momento diário de oração, de encontro pessoal seu com Deus, como um pivô, como um momento crucial, através do qual Deus vai fazer uma reversão na sua vida. Uma mudança de direção na sua vida. Onde Ele vai abrir os teus olhos. Onde Ele vai mostrar para você coisas que agora você não está vendo. E Deus te faz enxergar. Deus te faz enxergar coisas que agora você não está vendo e que vão te ajudar nessa caminhada. Mas eu estou aqui dentro de mim, aqui orando ao Espírito de Deus para Ele revelar isso para você. Eu estou preocupado com muita gente. Eu não estou vendo essas pessoas sendo... Eu não estou vendo a maioria dos irmãos sendo verdadeiramente pessoas espirituais. Pessoas que têm experiência diária com Deus. O que foi?
O seu trabalho está te impedindo? O seu estudo está te impedindo? A sua família está te impedindo? As suas correrias do dia a dia estão te impedindo? Se essas coisas estão te impedindo, então isso não era bênção na sua vida, isso era maldição na sua vida. Se essas coisas são bênçãos na sua vida, elas não deviam te impedir de orar, não deviam te impedir de estar na presença de Deus. Pelo contrário, por causa delas, você entraria todos os dias na presença do Senhor, porque você depende dEle para ir bem depois em todas essas coisas. Mas não. As pessoas usam essas coisas como desculpa de que não está tendo tempo de orar. A sua oração está sendo aquela coisa chata, aquela coisa cansativa. Eu vou orar e durmo. É um dorminhoco mesmo. A sua espiritualidade está baixa. O tempo para Deus você não dá, mas para a televisão você dá. Para a internet você dá, para o cinema você dá, para a lanchonete você dá. Você dá tempo para tudo e todos, mas você não tem um momento de qualidade que seja crucial na sua vida, que seja um pivô de mudanças na sua vida, e por isso a situação da sua vida não muda. E daqui a pouco você pensa assim, mas por que será que Deus permite isso? Por que será que Deus deixou eu entrar nessa? Mas por que será? Por que será, irmão? Você não busca. Foi Deus quem disse, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não passo um dia, amados. Quem mora comigo lá em casa vê isso. Meus filhos veem isso e minha esposa vê isso. Eu não passo um dia sem estar no meu quarto, tendo meu momento precioso com Jesus. Com o Pai. Com o Espírito Santo. Com o meu Deus. Todo dia. Eu não faço isso porque eu sou pastor, não. Eu faço isso porque eu sou filho de Deus. Eu faço isso porque eu sou crente em Cristo Jesus. E não tem nada que me roube esse tempo. Nada e ninguém. Porque Deus já me deixou a graça de disciplinar a minha vida nesse sentido. Se você está fazendo um monte de coisas e não está tendo o seu momento de qualidade com Deus, como diz o Salmo, versículo 17 aqui, entrando no santuário dele, você vai ficando cada vez mais sem sensibilidade espiritual, perdendo visão espiritual, perdendo o gosto pelas coisas espirituais. Eu tenho certeza absoluta que é por isso que muita gente falta aqui na congregação, que na sua casa não está buscando nada de Deus. Entenderam? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Por isso que o Salmo 73 é tão inspirado, inspirador e revelador para nós. É palavra de Deus mostrando para nós algo que é crucial nas nossas vidas. Aleluia. Então oremos a Ele. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua presença. A Tua palavra declara que, aleluia, Senhor, na Tua presença
a plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, nós vemos a luz. Na tua presença, nossos olhos são abertos. Na tua presença, Senhor, nossas almas são quebrantadas. Na tua presença, nosso pensamento é purificado. Quando aprendemos a desfrutar da tua presença, a tua graça nos envolve. E é maravilhoso, Senhor. É maravilhoso te experimentar. É maravilhoso, Senhor, testar a tua presença. É maravilhoso ter experiências inéditas da tua presença, do teu amor, da tua graça, da maneira como o Senhor nos envolve, como o Senhor nos cura, como o Senhor nos alimenta, como o Senhor nos consola, como o Senhor nos fortalece, como o Senhor nos enriquece espiritualmente. Senhor, não há nada melhor do que estar na tua presença. Verdadeiramente na tua presença há plenitude de alegria, a plenitude de paz, a plenitude de conforto, plenitude de consolação. É aí que vemos como o teu amor é derramado em nossos corações pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por nos conduzir cada dia mais a meditar melhor na tua palavra. Eu te louvo por todos esses que ouviram essa palavra nessa noite. Que eles sejam edificados, que eles sejam confortados, que eles sejam fortalecidos, Senhor, para viver em conformidade com a tua vontade. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti a cada dia. Precisamos de ti todos os dias, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Nós somos dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor em tudo, Senhor. Como crianças são dependentes de sua mamãe, do seu papai, nós somos dependentes do Senhor. Precisamos que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza passo a passo do caminho, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas para mantermos nossos olhos fixos em Ti, Jesus, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Toda glória a Ti, Senhor. Toda honra a Ti, Senhor. Todo louvor a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo.